Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos o Maiado.geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 3 de junho de 2025. Hoje o nosso mergulho é num tema bem denso, mas muito importante: a depressão. A gente reuniu aqui bastante material, sabe? Desde um olhar histórico, classificações médicas, até a experiência clínica mesmo de psiquiatras que lidam com isso todo dia. Exatamente. A ideia é tentar desmistificar um pouco, né? E além daquela coisa de achar que depressão é só estar triste, Isso. entender as muitas camadas biológicas, psicológicas, sociais e, claro, falar de tratamento, de prevenção, ver como isso mexe com a vida das pessoas de verdade. Perfeito. Então, vamos começar do começo mesmo. Para quem está ouvindo, o que realmente define a depressão, clinicamente falando, para além do que a gente ouve por aí? Ótima pergunta para começar, porque assim, é fundamental diferenciar. Tristeza, todo mundo sente. É uma emoção humana normal, geralmente ligada a um evento, uma perda, e passa, né? Sim, faz parte da vida. Agora, a depressão não. Ele é um transtorno de humor, algo que a medicina reconhece há muito tempo, lá desde Hipócrates, que chamava de melancolia. Melancolia, o nome é antigo, né? Pois é, hoje a gente tem classificações mais modernas, como o DSM, a CID, mas o ponto central não é um sentimento isolado ou passageiro. É um conjunto de sintomas que persistem por semanas, meses e que atrapalham muito a vida da pessoa. Entendi. E que conjunto de sintomas é esse? Quais são os sinais de alerta que acendem a luz vermelha, assim? Bom, o principal, claro, é o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Uma tristeza profunda, um vazio. Que não melhora mesmo quando acontece algo bom. Exatamente. Ou então, uma perda muito acentuada do interesse ou do prazer em quase todas as atividades. Aquilo que antes dava alegria, sei lá, sair com amigos, um hobby, simplesmente perde a graça. Isso tem nome, é anedonia. Anedonia. Interessante. É um sintoma-chave. Aí soma isso com outras coisas, né? Alterações significativas no sono, ou insônia, ou dormir demais, alterações no apetite e no peso, comer muito mais ou muito menos, ganhar ou perder peso sem estar de dieta. Nossa, mexe com o básico do corpo, então. Totalmente. E tem a fadiga, uma falta de energia persistente, sabe? A pessoa se sente exausta sem ter feito esforço. Dificuldade para se concentrar, para tomar decisões, até para pensar. Imagino como isso deve atrapalhar no trabalho, nos estudos. Demais. E tem os sintomas mais psicológicos, digamos assim. Sentimentos de inutilidade, de culpa excessiva ou inadequada. A pessoa se sente um peso, acha que tudo que der errado é culpa dela. Pesado isso. Muito. E o mais grave, né? Pensamentos recorrentes sobre morte. Ideias suicidas ou até mesmo tentativas. É um quadro que realmente tira a capacidade da pessoa de funcionar no dia a dia. Não é frescura, não é fraqueza. É doença. Fica bem claro que é muito mais complexo do que só estar para baixo. E você mencionou que os transtornos de humor são um espectro. O material do Dr. Diego Tavares, por exemplo, fala muito do transtorno bipolar. Como ele entra nessa história? É fundamental entender isso. A depressão que a gente descreveu pode ser o que chamamos de unipolar. Ou seja, a pessoa tem episódios de depressão, mas não tem a outra ponta do espectro. E qual seria a outra ponta? Seriam os episódios de mania ou hipomania, que são o oposto da depressão. Períodos de humor anormalmente elevado, expansivo ou irritável, com muita energia, pensamento acelerado, falando muito, dormindo pouco. Ah, então o transtorno bipolar é quando a pessoa oscila entre esses dois polos, a depressão e a mania, hipomania. Exatamente, a pessoa alterna. Pode ter fases de depressão profunda, fases de mania, que é mais intensa, pode ter sintomas psicóticos, colocar a pessoa em risco, ou hipomania, que é mais leve, mas ainda assim uma mudança clara no padrão da pessoa. E por que é tão importante diferenciar isso? Porque o tratamento é completamente diferente. Se você trata um paciente bipolar que está numa fase depressiva só com antidepressivo, como se fosse uma depressão unipolar, O que acontece? você pode piorar o quadro, pode induzir uma virada para mania ou hipomania, pode aumentar a frequência dos ciclos,
Ou, o que é muito perigoso, induzir um estado misto. Estado misto? O que é isso? É quando a pessoa tem sintomas de depressão e de mania ou hipomania ao mesmo tempo. Imagina a angústia de se sentir sem esperança, deprimido, mas ao mesmo tempo com a energia e a impulsividade da mania. É um estado de altíssimo risco para suicídio impulsivo. Nossa, que perigo! E o Dr. Tavares mencionou o bipolar tipo 2, que a hipomonia pode ser mais sutil. Exato. No bipolar tipo 1, a mania é mais exuberante, geralmente leva à hospitalização, é mais fácil de identificar. No tipo 2, a pessoa tem depressão maior e hipomania. A hipomania, por ser mais leve, às vezes a pessoa fica mais falante, mais produtiva, precisa de menos sono, pode passar despercebida. A pessoa pode até achar que é uma fase boa. Pode. Ou a família pode achar que, nossa, fulano tá animado. Só que essa hipomania não é um estado normal. Pode vir com irritabilidade, impulsividade, gastos excessivos, comportamentos de risco. E, como a pessoa passa a maior parte do tempo em depressão, o diagnóstico de bipolar tipo 2 muitas vezes é perdido ou atrasado por anos. A pessoa é tratada como tendo só depressão unipolar e o tratamento não funciona direito ou até piora. Entendi a importância crucial do diagnóstico correto. E ainda nesse espectro, tem a distimia, né? Aquela depressão mais arrastada. Isso, hoje a gente chama de transtorno depressivo persistente. Os sintomas são, digamos, menos intensos que os da depressão maior clássica, mas são crônicos. Duram pelo menos 2 anos na maior parte do tempo. 2 anos? É muito tempo. É muito tempo. A pessoa vive com aquele humor mais baixo, baixa autoestima, falta de energia, dificuldade de sentir prazer, mas como é algo mais constante e menos incapacitante que um episódio agudo, às vezes é confundido com a personalidade da pessoa. Ah, fulano é assim mesmo, mais pessimista, mais quieto. Mas não é personalidade, é um transtorno também. Com certeza. Causa sofrimento, causa prejuízo na vida social, profissional. E quem tem distimia também pode ter episódios de depressão maior sobrepostos, o que chamam de depressão dupla. É um quadro bem desgastante. E tem outros tipos específicos também, né? Como a depressão pós-parto. Sim, importante mencionar. A depressão pós-parto vai além daquela tristeza comum do puerpério, o baby blues. É um quadro depressivo mesmo, que surge ali nas semanas ou meses após o parto. Tem a ver com as mudanças hormonais bruscas, o estresse, a privação de sono, as mudanças de vida, e precisa de atenção e tratamento específico. Certo. E o transtorno disfórico pré-menstrual também entra aí? Entra como um transtorno depressivo específico no DSM. É um quadro mais severo que a TPM comum, com sintomas de humor bem intensos, irritabilidade, depressão, ansiedade, que surgem na semana antes da menstruação e melhoram logo depois que ela começa. Atrapalha bastante a vida da mulher nesse período. Uau! Quanta variedade dentro do que a gente chama genericamente de depressão. Isso nos leva a outra pergunta-chave. Por que isso acontece? Por que algumas pessoas desenvolvem esses transtornos? Aquela ideia antiga de ser só a falta de serotonina no cérebro já caiu por terra. Olha, a hipótese monoaminérgica que foca na serotonina, noradrenalina, dopamina, foi importante especialmente para o desenvolvimento dos primeiros antidepressivos. Mas hoje a gente sabe que é uma visão muito simplista. Não é só a química cerebral, então? Não é só isso. A neuroquímica está envolvida, claro. Existem alterações em circuitos cerebrais, na comunicação entre neurônios, nos níveis de neurotransmissores, mas isso é parte de um quadro muito maior e mais complexo. A gente pensa hoje num modelo biopsicossocial. Biopsicossocial. O que isso significa na prática? Significa que a depressão resulta de uma interação super complexa entre fatores de diferentes naturezas. Bio, de biológicos. Entre a genética, sim. Existe uma predisposição genética, algumas pessoas têm um risco maior herdado. Mas não é determinante, né? Tipo, se meu pai teve, eu vou ter. Não necessariamente. A genética aumenta o risco, mas não determina. É como ter uma predisposição para diabetes, não quer dizer que você vai ter. Aí entra os outros fatores. Psicológicos, a história de vida da pessoa conta muito. Traumas na infância, eventos estressantes recentes, perdas importantes, o tipo de personalidade, a forma como a pessoa lida com as dificuldades. E o social? O contexto social é fundamental.
Isolamento social, falta de apoio, dificuldades financeiras, desemprego, discriminação, violência, tudo isso são fatores de risco importantes. É uma teia, sabe? Uma combinação desses fatores que, em determinado momento, pode levar ao desenvolvimento do transtorno. Não tem uma causa única, um único culpado. Entendi. É uma interação complexa mesmo. E isso reforça a importância do diagnóstico cuidadoso que a gente já falou, né? Porque se as causas são múltiplas, o tratamento também não pode ser uma coisa só. Exatamente, não existe bala de prata. Se a causa é multifatorial, a abordagem terapêutica precisa ser multimodal, ou seja, combinar diferentes estratégias. E quais são as principais frentes de tratamento hoje? Bom, a psicoterapia é um pilar fundamental. Existem várias abordagens, mas a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, tem muita evidência de eficácia para a depressão. Como ela funciona, basicamente? A TCC ajuda a pessoa a identificar e modificar padrões de pensamento negativos e disfuncionais, e também comportamentos que contribuem para a depressão, como o isolamento, a inatividade. Ajuda a desenvolver estratégias de enfrentamento mais saudáveis. Outras terapias, como a interpessoal, também são muito úteis. Certo, terapia é essencial. E os medicamentos? Os famosos antidepressivos? Os medicamentos são outra ferramenta importante, sim, principalmente em casos moderados a graves. Os antidepressivos atuam justamente naqueles sistemas de neurotransmissores que a gente falou, ajudando a regular a comunicação química no cérebro. Mas não é tomar e ficar feliz na hora, né? De jeito nenhum. Eles levam um tempo para fazer efeito, geralmente algumas semanas, e não curam a depressão sozinhos. Eles aliviam os sintomas, dão suporte para a pessoa conseguir se engajar na terapia e fazer as mudanças necessárias na vida. E a escolha do remédio, a dose, o tempo de uso, tudo isso tem que ser muito bem avaliado e acompanhado por um médico psiquiatra. E para quem tem transtorno bipolar, os antidepressivos sozinhos não bastam, né? Não. No bipolar, a base do tratamento medicamentoso são os estabilizadores de humor, medicamentos que ajudam a prevenir tanto os episódios de depressão quanto os de mania ou hipomania. Às vezes se usa antidepressivo junto, mas sempre com muito cuidado e associado a um estabilizador. Entendi. E para casos mais difíceis, que não respondem bem à terapia e aos remédios comuns, existem outras opções? Sim, felizmente existem. Para a depressão resistente, temos opções como a estimulação magnética transcraniana, a EMT. É um procedimento não invasivo que usa campos magnéticos para estimular áreas específicas do cérebro ligadas ao humor. Estimulação magnética. Parece coisa de ficção científica. Parece, mas é bem real e com bons resultados para alguns pacientes. Outra opção que tem ganhado espaço, também para casos resistentes e para pensamentos suicidas agudos, é o uso terapêutico da ketamina ou da esketamina. Ketamina? Aquela que é usada como anestésico? Sim, exatamente. Em doses muito menores e controladas, administrada em ambiente clínico, ela tem mostrado um efeito antidepressivo rápido e potente em alguns casos refratários. Mas, claro, é um tratamento que exige indicação e acompanhamento muito específicos. Que interessante ver que a ciência avança buscando alternativas. Falamos de terapia, remédios, EMT, ketamina e o estilo de vida. As fontes mencionam isso também, né? Até com uma lista de hábitos. Sim, e isso é super importante, tanto para tratar quanto, e talvez principalmente, para prevenir. Não adianta só tomar remédio se a pessoa continua com hábitos que prejudicam a saúde mental. Faz todo sentido. Quais seriam esses hábitos protetores que a pesquisa destacou? Olha, uma pesquisa grande e recente identificou 7 hábitos principais associados a um menor risco de desenvolver depressão. São coisas que, na verdade, a gente até já sabe que fazem bem para a saúde geral, né? Tipo? Consumo moderado de álcool, ou seja, evitar o excesso. Ter uma dieta saudável e equilibrada, praticar atividade física regularmente e não precisa ser atleta, caminhadas já ajudam muito. Ter um sono adequado e de qualidade ali na faixa de 7 a 9 horas por noite para a maioria dos adultos. Sono é crucial mesmo. Muito. Outro ponto, não fumar. O tabagismo tem uma ligação forte com depressão e ansiedade. Evitar comportamento muito sedentário, levantar, se mexer ao longo do dia, mesmo para quem trabalha sentado. E o último, que talvez seja um dos mais importantes. Qual? Manter conexões sociais fortes e frequentes. Ter amigos, família, um suporte social.
conversar, se sentir pertencente. O isolamento é um veneno para a saúde mental. Nossa, essa lista é poderosa. E o interessante é que a pesquisa mostrou que adotar esses hábitos pode reduzir o risco mesmo em quem tem predisposição genética, né? Exatamente. Isso é muito encorajador. Mostra que a gente tem sim um certo controle. Mesmo que você tenha um histórico familiar, cuidar do seu estilo de vida pode fazer uma diferença enorme na prevenção. Não é garantia de que nunca vai ter, claro, porque a gente viu que é complexo, mas diminui bastante as chances. Então, pra gente amarrando as ideias, o que fica desse nosso mergulho? A depressão é complexa, séria, mas não é uma sentença. É isso? Eu acho que essa é a mensagem principal. É uma condição médica real, com bases biológicas, psicológicas e sociais. Não é falta de vontade, não é fraqueza, precisa ser levada a sério. Mas, ao mesmo tempo, é tratável. Existem muitas ferramentas eficazes hoje. E a prevenção também é possível, cuidando desses hábitos que você falou. Sem dúvida. Reconhecer os sinais precocemente, tanto em nós quanto em quem está perto, buscar ajuda especializada sem medo ou vergonha. Isso é fundamental. E investir num estilo de vida que promova o bem-estar físico e mental. Cuidar do sono, da alimentação, se exercitar e, talvez o mais importante, cultivar nossas relações. Isso me leva àquela reflexão final que as fontes sugerem. Se a gente sabe que as conexões sociais são tão protetoras, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para criar ambientes menos isoladores e mais acolhedores, tanto para nós quanto para os outros? Pois é. Fica essa pergunta, né? Como podemos ser mais presentes, mais empáticos, construir comunidades no trabalho, na vizinhança, na família, online, que realmente funcione como uma rede de apoio e de bem-estar emocional? Não é só uma questão individual, é coletiva também. Uma ótima pergunta para a gente pensar e, quem sabe, colocar em prática. Esperamos que essa análise aprofundada das fontes sobre depressão tenha sido útil e esclarecedora para quem nos ouviu. Se você gostou, se essa conversa te tocou de alguma forma, considere deixar seu comentário, curtir e principalmente compartilhar. Levar informação de qualidade sobre saúde mental pode fazer muita diferença na vida de alguém. Com certeza. Falar sobre isso abertamente ajuda a quebrar o estigma. Exato. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.